Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. O meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. O Senhor Deus disse ao povo: acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa, e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério, e que mande embora os seus amantes. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Como pode a pessoa má desprezar a Deus, pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. O Senhor é justo em todos os seus atos, fiel em tudo o que faz. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Pois foi para isso que ele o chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas-me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não deixes de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor.
Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Mas o Senhor ainda está na cidade, sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, tens muito amor por todos os que oram a Ti. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra, não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o Teu poder, com a Tua força e com a luz da Tua presença. Assim Tu mostraste o Teu amor por eles. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Louvem o Senhor porque Ele é bom. Cantem louvores a Ele porque é bondoso. E mais uma vez, porque Tua misericórdia é grande, Tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus,
eu te darei graças para sempre. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo.